Aspirante ruralista, lavrador, nordestino lampião, Salvador, pátria sertaneja, independente, Antônio Conselheiro, em Canudos presidente, Zumbi em Alagoas, comandou, exército de ideais, libertador. Eu sou mandinga balaiada, sou malê, sou búzios, sou revoltas. Ô Curico, Maria Bonita mandou te chamar. Ô Curico, Maria Bonita mandou te chamar. É o vingador de Lampião. É o vingador de quem? De Lampião. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Loto, somos do Nordeste. Eita cabra da peste. Olá, Evolua! Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Sentiu o clima aí, o que vai rolar hoje, pessoal? Nordeste na fita, não é? Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre o Brasil na Primeira República e hoje a gente vai ver o quê? Movimento de contestação social. E a gente vai ver que a maioria desses movimentos vão ocorrer aonde? No nosso Nordeste. Nordeste esse cantado, Nordeste esse temas de poemas, de livro, mas que narra, infelizmente, muito sofrimento, né? Seja por conta da seca que assolou, principalmente o Ceará em 1917, seja por conta daquela política do café com leite, aquela política de alternância de poder, né? Que fez com que todos os recursos, que todos os investimentos do dinheiro público ficasse ali centrado na região sudeste e o nordeste sendo esquecido. O tema da nossa aula de hoje é essa, pessoal. As revoltas que ocorreram na Primeira República. E também para iniciar, depois desse canto, desse hino do nordestino, eu trago para vocês aqui um pensamento, né, de Gibson Medeiros, onde ele fala: meu nome é Nordeste, tenho seca, tenho fome, tenho pressa, companheiro. Se o desprezo me consome, eu sou forte e verdadeiro. Você vem, mas logo some, sabe bem que eu tenho um nome, sou Nordeste brasileiro. E aí do lado a gente eu trago para vocês o quadro, a pintura de Portinari, né? Os retirantes, né? O povo sofrido no Nordeste buscando melhores condições de vida. A luta do nordestino se manifestou de diversas formas, seja nos movimentos messiânicos, seja nas revoltas urbanas também, que a gente vai ver que vão ocorrer no Sudeste, principalmente por conta da forma arbitrária que o governo agia com a população mais pobre, seja também pelos castigos físicos e cruéis, os quais os marinheiros, os marujos, eram submetidos, que lembravam muito a escravidão, né? Seja também, pessoal, pela violência, pela forma de resistência que alguns nordestinos encontraram de violência, o chamado banditismo social, beleza? Lutando contra as forças dos coronéis. Sejam bem-vindos à nossa aula. As revoltas, pessoal, na Primeira República foram motivadas por inúmeros fatores: desigualdade social, pobreza, violência policial, medo, fanatismo religioso, entre outras coisas. Essas cenas que vocês estão vendo aí, galera, que abre o nosso slide, que abre a nossa aula de hoje, é justamente a seca de 1917 no Ceará, em que matou, pessoal, muitas pessoas, principalmente crianças. Aí o que vocês estão vendo, ó, corpos esqueléticos jogados ao chão à beira de uma estrada de ferro, de pessoas que morreram de fome, porque foram esquecidos pelo governo. Era mais cômodo o governo culpar a natureza, culpar Deus pela seca, mas não houve investimento, pessoal, para pelo menos minimizar as consequências da seca. A República ela chega não trazendo novidade quase nenhuma para o povo, para a maioria do povo brasileiro, povo esse já sofrido, né? Ela só traz impostos. É por isso, é dentro desse contexto que a gente vai ver surgir vários movimentos.
Falando, galera, de movimentos dessa Primeira República, a gente tem, nós classificamos em 3 tipos, né? Os movimentos, as revoltas urbanas, sendo elas, principalmente, né, as que são mais cobradas pelas bancas, a revolta da vacina, a revolta da chibata. Aí a gente vai ver mais à frente um pouco o movimento tenentista. Iremos ver também a manifestação do 18 do Forte de Copacabana e também a coluna Prestes, beleza? Como vocês vão perceber, o descontentamento com a república oligárquica também vai ecoar ali. A gente vai ver muito presente também na baixa patente do Exército, no que diz respeito ao descontentamento dos tenentes, beleza? E nós teremos também as revoltas messiânicas que vão ocorrer aqui, a mais assim, que foi escrita, né, que foi registrada no livro de Os Sertões de Euclides da Cunha, que narra, né, o sofrimento que foi o massacre que foi do Exército Brasileiro contra aqueles nordestinos ali da região da Bahia. Beleza, pessoal? Fora isso, a gente vai ver outra no sul do país, a Guerra do Contestado. Joia? E também nós vamos ver o banditismo social, que vai ocorrer ali entre a década de 20 e 30, também no sertão nordestino. Vamos lá? Vamos aqui ampliar o nosso conhecimento. A primeira que eu trago para vocês, o primeiro grupo de revoltas, são as revoltas urbanas, tá? Aí a gente vai agora ver, aqui vocês estão vendo imagens sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina, galera, ocorreu em 1904 no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro sofria com condições precárias de higiene. A gente vai ver que vai surgir ali uma onda de doenças, vão invadir a cidade. O Rio de Janeiro estava passando por um processo ali de modernização, em que vão ser destruídas vários casebres, vários cortiços, e que as pessoas não tendo para onde morar, né, elas vão procurar abrigo nas favelas que só cresciam, né? Vão fazer parte das comunidades marginalizadas, tá certo? E aí a gente vai ver também que vai surgir nesse contexto aí o sanitarista Oswaldo Cruz, beleza? E ele vai vir vai ser criada a obrigatoriedade da vacinação à força da população, certo, pessoal? Só que não vai haver uma clareza, né? Nesse contexto em que vai surgir essa política de sanitarização da população para combater doenças, entre elas a varíola, tá certo? Como naquele momento não tinha ainda agentes de saúde suficientes para fazer essa vacinação, coube então ao Exército estar vacinando as pessoas. Eles usavam de truculência e violência. As pessoas eram em suas casas, elas eram obrigadas a serem vacinadas, né? E logo surgiu as fake news, as notícias falsas de que a vacina, na verdade, era para erradicar a população pobre ali do Rio de Janeiro. Então, a vacinação obrigatória não vai ser bem vista pela população e a gente vai ver então começar os conflitos ali no Rio de Janeiro. A revolta foi fortemente reprimida e mais à frente foi criado um decreto em que não tornava mais obrigatória a vacinação. Beleza, pessoal? A nossa próxima revolta urbana é a revolta da chibata, tá certo? Que ocorreu também no Rio de Janeiro, na região portuária do Rio de Janeiro, em 1910. Os baixos cargos ocupados pela Marinha, geralmente, pessoal, a baixa patente, os marujos, esses cargos eram ocupados por negros e mulatos. E eles sofriam castigos físicos violentos. Muito deles lembravam castigos, pessoal, em que os negros escravizados ali na época da escravidão, eles eram submetidos. Entre eles, por exemplo, as chibatas, tá certo? O líder desse movimento vai ser João Cândido. João Cândido, ele vai ameaçar bombardear o Rio de Janeiro, e é por conta de um castigo em que o marujo, pessoal, que entra
eles eram proibidos de beber, e então ele entra para uma embarcação carregando bebidas alcoólicas e ele vai ser punido com muitas chibatadas. E aí João Cândido, juntamente com seus companheiros, vão tomar em sítio essa embarcação e vai ameaçar bombardear o Rio de Janeiro. Naquele momento, vocês sabem, o Rio de Janeiro era sede do governo federal, tá? Do governo federal, onde estava ali o presidente, onde era a sede do nosso governo. Nesse contexto, o presidente da República era o Marechal Hermes da Fonseca, tá certo? Ele é que vai ter, vai ceder, então, né? Vai garantir anistia se eles se entregassem e vai também garantir que os castigos físicos iriam cessar, beleza? Mais à frente a gente vai ver que o governo não vai cumprir com isso, e os líderes então vão ser presos, vão ser punidos. O João Cândido vai ser levado com seus companheiros para a Ilha das Cobras, e eles vão ficar presos lá e em uma cela, pessoal, muito pequena. A cela tinha acabado de ser limpa com cal e eles ficaram presos ali. Por eles terem sido presos ali na época de Natal, final de ano, beleza? Eles vão ser esquecidos ali e quando voltam para poder separá-los, colocar em celas maiores, todos vão estar mortos, só não João Cândido, dos 18, né, que estão lá dentro, só João Cândido e mais um companheiro fica vivo. Beleza, pessoal? A próxima revolta urbana que a gente vai ter vão ser, pessoal, na verdade, não chega a ser nenhuma revolta, né? Mas ela configura como uma manifestação ali urbana de contra o governo, que são as greves que vão ocorrer no Brasil em 1917, no governo ali, que a gente vai ver que a greve vai ser tratada nesse momento como questão de polícia, né? É uma questão que deveria ser tratada com a polícia de forma repressora. Então, a gente vai ver que a partir de um processo, de um surto de industrialização que o Brasil vai sofrer a partir da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver chegar também um número grande de imigrantes, e juntamente com esses imigrantes vão chegar os ideais comunistas, anarquistas e também as manifestações sindicais. A gente sabe que a greve é uma ferramenta utilizada pelos trabalhadores, pelos sindicatos, como forma de pressionar os patrões a cederem de direitos dos trabalhadores. Observe que nesse momento a gente não tinha nenhuma lei trabalhista que regulamentava essa relação entre trabalhador é, é, e, e empregador, beleza? Então a gente vai ver que vai crescer muito o descontentamento dos trabalhadores urbanos ali das indústrias, principalmente por questões assalariais e também pela dura jornada de trabalho, né? Fora que também as condições de trabalho não eram boas, o governo não dava qualquer tipo de apoio aos trabalhadores. E aí a gente vai ver que boa parte desse movimento vai ganhar influência anarquista, né? Que vai vir, como eu falei antes, esse ideal junto com os imigrantes, tá certo, pessoal? Como vocês estão vendo na imagem, as greves vão ser fortemente reprimidas pelo governo. Nós vamos ter também nessa onda aí de descontentamento na ala aí também da baixa patente do Exército, surgindo então o movimento tenentista, né? Que vai ocorrer entre as décadas de 20 e 30. O tenentismo, galera, foi um movimento social de caráter político-militar que ocorreu no Brasil nas décadas que eu já mencionei para vocês. Contou principalmente com a participação de jovens tenentes do Exército. Esse movimento contestava o coronelismo, galera. Embora tivesse uma posição conservadora, né, por fazerem parte ali do Exército e também autoritária, os tenentes, porém, eles vão defender reformas políticas e sociais, né? Queriam a moralidade política, principalmente no que diz respeito
as eleições para presidentes e para todos os cargos eletivos, né? E eles também queriam uma política que combatesse também a corrupção. O movimento tenentista, ele vai defender algumas mudanças, tais como o fim do voto de cabresto, uma revolta uma reforma no sistema educacional público do país, mudanças também no sistema de voto, pois eles buscavam voto secreto. Beleza? A gente vai ver algumas ações dos tenentes nesse movimento ali de resistência ao governo, ali nesse sistema de política do café com leite, tá certo? A gente vai ver uma das mais importantes, vai ser a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que vai ocorrer em 1922, né? Vai ser o primeiro movimento militar armado que pretendeu tirar do poder as elites tradicionais, beleza, pessoal? A gente vai ver que havia no interior do Exército uma forte disposição contra a posse do presidente eleito Arthur Bernardes, por esse representar as elites tradicionais. E ele criticava muito os militares. A gente vai ver que 2 episódios haviam agravado as tensões, mesmo antes das eleições. Uma delas vai ser a prisão do Marechal Hermes da Fonseca, então presidente do clube militar, e as chamadas cartas falsas, que teriam sido escritas pelo candidato à presidência Arthur Bernardes e endereçada ao político mineiro e ministro da Marinha, o doutor Raul Soares, que vão ser publicadas na imprensa criticando os militares. Esses 2 fatos, pessoal, vai acirrar os ânimos ali dos tenentes. O movimento, que deveria se estender para as outras cidades militares, acaba se restringindo apenas ali o Rio de Janeiro, ao Forte de Copacabana. Os únicos sobreviventes desse movimento, pessoal, foram entre esses 18 homens que vão marchar ali contra o exército brasileiro que ali estava, a mando do governo, vai ser Siqueira Campos e Eduardo Gomes, tá certo? Embora eles vão ficar bastante feridos. Entre esses 18 que vão marchar para o Forte de Copacabana, a gente vai ver que um deles vai ser um civil, beleza? Hoje existe lá, como vocês estão vendo na imagem, um monumento em homenagem aos 18 do Forte de Copacabana. Outro movimento importante que vai marcar aí esses levantes tenentistas vai ser a Coluna Prestes. Ela vai ocorrer entre 1935 a 1927. O líder foi Luiz Carlos Prestes, né? Esse movimento vai ser encabeçado por líderes tenentistas que empreenderam grandes jornadas para o interior do país, procurando assim fazer insurgir, galera, insurgir o povo, né? Eles queriam informar o povo, queriam trazer o povo para o lado, para a sua luta, e queriam levantar esse povo contra o regime oligárquico vigente. Em suas jornadas, que se estenderam em uma distância de por volta de 25 mil quilômetros, a Coluna Prestes foi perseguida pelas forças orientadas pelos governos, formada tanto por militares de outras patentes e policiais estaduais, quanto também por jagunços contratados, principalmente pelos coronéis. Apesar de sua invencibilidade frente às tropas do governo, a coluna não chegou a atingir os seus objetivos, né, que era derrubar ali de imediato essa política oligárquica, né? E também o outro objetivo deles, que era o de procurar rebeliões, né, insurgir rebeliões populares generalizadas pelo interior do país. Esse outro objetivo também não foi alcançado, né, porque o povo temia grandemente as possíveis retaliações que poderiam vir ali através dos coronéis, tá certo, pessoal? Então, aí a gente fecha os chamados movimentos de resistências urbanas. Agora a gente vai ver os chamados movimentos messiânicos, galera, que vai levar esse nome porque vai ter como líderes religiosos, tá certo? E aí eu trouxe para vocês 2 movimentos, tá bom? A gente vai ver a Guerra de Canudos, beleza? E também a Guerra do Contestado.
A Guerra de Canudos vai ocorrer na Bahia entre 1896 e 1897. Observe vocês que foi logo no iniciozinho da proclamação da República, ali no governo de Prudente de Moraes. O líder vai ser o beato Antônio Conselheiro, né? Ele vai ser o líder. As causas para esse movimento, em geral, vai ser miséria crônica que a população nordestina vivia, má distribuição de terras, descaso com o trabalhador rural, a seca, né? Consequências também da seca, aumento de impostos. Você sabe que a República ela vai criar novos impostos para poder pagar a dívida externa brasileira, os juros da dívida, e também a questão da Constituição de 1891, em que trouxe o Brasil para um Estado laico, havendo uma separação entre a religião e o Estado, né? A gente vai ver que esse movimento foi formado por camponeses que vão começar a seguir Antônio Conselheiro. Ele leva esse título de Antônio Conselheiro por dar conselhos, formando ali o chamado Arraial de Canudos, ou o também conhecido Arraial de Belmonte, no interior da Bahia. A comunidade forma, pessoal, um estado paralelo à república, abandonando então as fazendas. Essas pessoas abandonaram, né, as fazendas, deixando também de pagar o dízimo ali à igreja e os impostos republicanos. Inclusive, Antônio Conselheiro, ele saía ali, pessoal, pregando o não pagamento de impostos. Essa charge aqui primeira que vocês estão vendo, ela é muito simbólica, porque a gente vê Antônio Conselheiro, esse de cajado, lembrando muito a imagem ali de Moisés, né, que estava ali salvando o povo da escravidão do Egito e levando para a terra prometida. Observe que ele está em sinal de freamento, né, ali freando quem? Uma mulher. Quem é essa mulher, pessoal? Essa mulher é Mariane. O símbolo, ela é um dos símbolos da República, né? Beleza. E do outro lado, acima da imagem aí, vocês estão vendo quem? Euclides da Cunha. No livro, nas mãos dele, ele segura uma pena e escrevendo ali a sua obra, Os Sertões, onde está narrada ali a história, documentada a história da Guerra de Canudos, onde ele mesmo disse que o que ocorreu ali foi um verdadeiro massacre. Tá certo, pessoal? Então, falando de massacre, a gente vai ver que o governo republicano vai se unir aos coronéis e à igreja. Eles vão se unir contra Canudos, né? O governo vai se empenhar em fazer uma campanha difamatória contra Canudos, né? Usando jornais, principalmente da capital do Rio de Janeiro, associando Canudos a um retorno à República. Um retorno à monarquia, ou seja, Canudos estaria ali ameaçando quem? A República recém-proclamada. Beleza, pessoal? Fora que essa comunidade vai ameaçar ali os coronéis, né? Por quê? Porque os coronéis vão perder muita força de trabalho, porque as pessoas vão começar a querer viver ali em Canudos. Porque Canudos, pessoal, vai ser uma espécie ali de um socialismo primitivo. Tipo assim, tudo que era produzido era dividido para todos, tinha escola para as crianças, beleza? Ninguém passava fome porque tudo que era produzido, cada um recebia uma parte da terra para produzir ali o que sua família precisasse, né, pessoal? Então, eles vão criar ovelhas também, eles vão criar, e a partir do couro dessa ovelha, eles vão exportar até para os Estados Unidos, né, o couro. Então, foi uma comunidade que estava ali, mesmo com todas as dificuldades, as mazelas, estava dando certo. Então, ameaçava a República, beleza? Então, a gente vai ver que o governo vai organizar 4 expedições militares contra Canudos, em que Canudos, na última expedição, vai ser massacrada. Beleza? Na nossa aula, né? Na nossa aula, a gente vai resolver algumas questões sobre esses movimentos para a gente poder aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos. Tá certo, pessoal? A próxima revolta messiânica é a Guerra do Contestado, que vai ocorrer ali na região contestada, uma região ali que já havia um conflito ali entre Santa Catarina e Paraná pela disputa daquela região dessa região que vocês estão vendo ali em rosinha, chamada região do Contestado.
ocorreu entre os anos de 1912 até 1916, tá certo? Essa região já era uma região de disputa, né, entre os estados do Paraná e Santa Catarina. A população local foram expulsas dessa região ali para a construção de uma ferrovia, beleza? E a essa ferrovia que ligaria Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? O governo brasileiro ele vai buscar apoio para a construção dessa estrada de ferro, recursos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. E aí, então, esses investidores estrangeiros, eles vão ganhar o direito de explorar 15 quilômetros adentro de cada lado por onde a ferrovia iria passar, inclusive explorando a madeira, tirando ali o sustento das pessoas que viviam naquela região, tá certo? Esse movimento, então, a população, os camponeses descontentes, vão se reunir ali em torno do líder do Beato também, José Maria, né? Em que eles vão ali criar uma espécie, eles também, é um movimento também que defendia o retorno da monarquia e que eles vão ali montar até uma chamada monarquia celestial, né? Estabelecendo então ali um grupo de resistência a esse modelo de república, né, instaurado, desigual. O movimento vai ser fortemente massacrado pelo governo, em que vai ser usado até aviões, pessoal, para sobrevoar ali a área onde viviam os camponeses, para poder melhor fazer uma resistência a esse movimento, beleza? E aí a gente vai ver então o movimento último chamado banditismo social, né? Que genericamente é chamado de cangaço, que vai ocorrer entre 1920 até 1938, mas há vestígios, pessoal, que o cangaço ele existia desde o período do reinado do Dom Pedro II, beleza? Mas ele entra em destaque a partir da entrada de Virgulino, né, o Lampião ao movimento. Então, o que foi o banditismo social, né? Quais são as características? Eram bandos armados que percorriam o interior do Nordeste, sobrevivendo de pequenos delitos. Os principais líderes do bando foram Lampião e Curisco. As causas para a formação desses bandos foi a miséria crônica da população nordestina, seca, má distribuição de terras, descaso do Estado e também a violência ali aplicada pelos coronéis, né? Para com a população mais pobre que ali viviam, tá certo? Uma região em que as pessoas viviam submetidos a extrema violência, em que os coronéis eram quem fazia as leis, né? Os cangaceiros foram perseguidos pela polícia volante, né? A chamada polícia volante, e foram exterminados um a um. Eram os únicos que despertavam medo nos coronéis, eram os cangaceiros, né? Então, justamente por não terem perspectiva de melhor condição de vida e, portanto, eles viam a violência como forma de resistência a aquele desgoverno que eles viviam. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, ele vai atuar entre os anos de 1920 até 1938. A gente vai ver que a decadência do cangaço tem grande ligação com o estabelecimento do Estado Novo, né? Quando Vargas ali implanta o Estado Novo. A criação de órgãos repressores mais atuantes e a desarticulação da influência exercida pelos grupos oligárquicos remanescentes podem ser apontados então como as possíveis razões para o fim do movimento. Que a gente vai ver então que vão ser, o governo vai oferecer recompensas, grandes valores de recompensa para capturar Lampião e seu bando, quando enfim eles são capturados e mortos, são decapitados e sua cabeça fica ali em exposição, ali por um bom período também, ali em Salvador. Beleza, pessoal? Vai ser levado para o Rio de Janeiro e vai ser exibido, né, ali como forma de mostrar o poder ali do governo do Vargas.
Beleza, pessoal, é isso, tá certo? Esses foram os movimentos de resistência ao governo oligárquico, né? Como a gente viu, é uma política que segregou o país, que aumentou as desigualdades regionais e, como consequência, a gente vai ter essa série de revoltas, tá certo? Beleza, pessoal? Espero ter contribuído com vocês. Na próxima aula, então, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos, resolvendo questões. Um beijo, fique com Deus, se cuide e até a próxima aula.